Hey baby, está começando mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o livro infantil mais assustador que eu já vi. Você pensa que é a Disney que é assustadora com suas mensagens subliminares? É um livro de um autor brasileiro e ele é, na minha opinião, um dos livros mais assustadores que eu já li na minha vida inteira. É esse livro aqui, Histórias de Recreio, de Joel Rufino dos Santos. Ele foi impresso pela editora Abril no ano de 1982, já faz um tempinho. E esse livro aqui tem vários contos, um deles é Marinho o Marinheiro e outras histórias, como diz aqui no livro. Eu ganhei de um dos meus melhores amigos e quando eu li as histórias eu fiquei extremamente impressionado, porque as histórias, além de contar, englobar temas do folclore brasileiro, as ilustrações também são um tanto sugestivas, com algumas mensagens subliminares e coisas do tipo. Vou começar mostrando para vocês a primeira história, que é Marinho o Marinheiro. Vocês reparem bem que aqui o Marinho está com um bicho do mar, um bicho aquático e um pássaro na cabeça. Pois bem, a história do Marinho começa assim, que ele era um marinheiro, ele era um marujo. O mais engraçado e interessante dessa história, que vocês podem ver na ilustração, é que os olhos do Marinho, eles são normais, como de todo mundo. E aqui, quando ele já está com o pássaro na cabeça, no decorrer da história, os olhos dele, as órbitas, ficam pretas. Detalhe, ficam pretas. Vai pra Bahia, bem no meio da festa Bumba Meu Boi, e aí todos ficam espantados com ele, porque ele é um marinheiro sem boné e sim com um pássaro na cabeça. Aí quando eu olho pra essa figura aqui, que é uma festa típica brasileira lá do Nordeste, que é o Bumba Meu Boi, todas as pessoas estão com o sinal chifrado nas mãos. Ali eu já comecei a me intrigar quando eu comecei a ler. Por que as pessoas estariam com as mãos chifradas? E aí, indo e vindo, a moral da história é que todos os marinheiros passam a ter pássaros na cabeça. Aí eu não entendi. O que me intrigou mesmo foi que os olhos do marinheiro mudaram a partir do momento que ele ficou com o pássaro na cabeça e a mão chifrada dos baianos também. Achei essa história assim um pouco intrigante. Mas depois, ao segundo conto, nós temos a Harpa Eólia. A Harpa Eólia conta a história de uma aldeia, uma menina que tocava uma flauta. E detalhe, toda vez que eu mostrar pra vocês, ela vai estar segurando a flauta com a mão chifrada. E detalhe dos olhos da garota na ilustração. Ela está com os olhos vermelhos. Então, ela tocava flauta. Um belo dia, quando ela estava tocando essa flauta com as crianças escutaram um som muito diferente, que era o som da harpa. E aí, essa menina, ela foi em direção ao som dessa harpa. E aí ela viu que tinha muitas borboletas ao redor da harpa. E quando ela viu que era uma harpa, ela começou a conversar, porque você sabe que em toda a história infantil, a criança conversa com a porta, conversa com o gato, conversa com a planta. E que não ia ser diferente. A criança estava conversando com a harpa Eólia. Essa harpa Eólia é muito assustadora. Muito assustadora mesmo. E detalhe da mão da menina. A menina estava segurando a flauta com a mão chifrada. E aí elas conversando, a menina convidou a harpa Eólia para ir para a aldeia dela. O que eu acho muito estranho, porque a harpa estava grudada no chão e aí ela foi. Histórias infantis, né, gente? Onde tudo pode acontecer. Então, quando a harpa foi com a menina pra aldeia, todo mundo ficou, tipo, muito admirado com a harpa. E aí a harpa também ficou muito feliz por estar na aldeia com muitas crianças. Enfim,
Eu não entendi muito bem essa história, mas é uma história muito intrigante também pelo fato das ilustrações, que são ilustrações, sei lá, meio estranhas, meio sombrias, eu não sei explicar. Me deu muito medo, essa é a palavra. Eu ainda fico meio assim quando eu fico com esse livro na mão, porque eu peguei esse livro justamente pensando em fazer esse vídeo. Eu ganhei esse livro faz uns 2 anos, mas eu pensei, vai que um dia role a oportunidade de falar sobre ele, e chegou a hora. Agora vocês se preparem para a história mais assustadora deste livro, O Bicho Misterioso. Essa história começa com uma galinha que acha um ovo e começou a chocar esse ovo. Só que detalhe do ovo, gente, esse ovo tem como se fosse compartimentos ao redor dele, não é um ovo normal. Dá pra ver nitidamente aqui que o ilustrador, ele quis remeter bem a ideia de que o ovo não era um ovo qualquer. No decorrer da história eu vou mostrar pra vocês por que esse ovo não é um ovo qualquer. E aí chamaram o bruxo, que era uma coruja, que no caso aqui era o corujo. Só que o corujo não estava, e aí só estava o aprendiz dele, que também era uma coruja. E aí ele chega voando na sua vassoura. Tá, eles chamaram porque o gavião e a galinha, enfim, os outros bichos, achavam muito estranho que a galinha estava chocando o ovo, e o ovo não estava descascando. E aí, com magia negra vai, magia negra vem, não conseguiram abrir o ovo. O lobo também quis pegar o ovo para comer e viu que não era um ovo normal. E aí um dos animais falou: é mesmo, isso pra mim não é ovo da terra. Tipo, começaram os bichos a um debate de que não era um ovo aqui da terra, que era um ovo de outro mundo. Começaram a ver várias peculiaridades do ovo, que era mais redondo que os ovos colocados pelas galinhas, era mais branco que os outros, fora que os detalhes ali que remetem a uma porta ou alguma coisa de metal, né, gente? Eis que então o macaco teve uma ideia. O macaco chegou perto da casca e ele disse: seu pinto misterioso, o senhor já olhou bem aí dentro? Aí o pinto dentro do ovo pergunta: o quê? Fala de novo o macaco: o senhor já olhou se não tem porta? Ele não vou olhar. Aí o pinto olhou bem e achou a tal da porta. E aí todos: oh! E aí então o que saiu lá de dentro não foi um pinto. Entra. Para. E adivinhem o que saiu do ovo. Música de suspense, DJ. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Não, aquela música que parece algo satânico. Saiu Isto aqui do ovo. detalhe. Não é viking, não é pinto, coisa nenhuma. É literalmente desenhado, sem mensagem subliminar nenhuma, no livro, o demônio. O demônio dentro de um ovo. Aí eu fico me perguntando, a Disney coloca mensagens subliminares e um livro brasileiro não coloca. Coloca escancaradamente para as crianças dos anos 80 lerem e verem a gravura. Bicho misterioso, cresceu no meio dos outros. Ele era estranho, mas se dava muito bem com todos. Agora eu vou ler essa parte, porque você precisa prestar atenção muito bem no final dessa história. Ele cresceu no meio dos outros, cresceu com a galinha, cresceu com o macaco, enfim. E quando ele fez 1 ano de idade, teve uma grande festa. Quando acabou a festa, ele disse: agora viajarei para o meu planeta. Até o lobo veio se despedir dele. Adeus, bicho misterioso. Adeus, minha gente. Muito obrigado por tudo. E o bicho misterioso voou e sumiu no céu. Os bichos da terra não conseguiram esquecer o bicho misterioso. Ele era um bom filho, dizia a galinha.
Ele era tão bom amigo, dizia o Jabuti. Um dia, a cutia estava olhando o céu e de repente... O que é aquilo? Vinha descendo do céu um bando de bichos misteriosos. A cutia saiu gritando para avisar. O bicho misterioso voltou! Foram todos para a casa do tamanduá. Seu bicho misterioso, o senhor voltou! Voltei, e esses são meus irmãos. Do lado dele tinha uma porção de bichos misteriosos. E por que o senhor voltou? Perguntou o tamanduá. Porque eu estava morrendo de saudade. Não posso viver longe da terra. E estes irmãos que o senhor trouxe? Aí o bicho misterioso explicou. Eles querem passar férias aqui na terra. Se eles gostarem, vão ficar. E eles gostaram da terra para sempre. E você? Nunca viu um bicho misterioso? Eles são misteriosos, mas são bons amigos, não são? A Xuxa que o diga. Então, essa foi a história que mais me deixou assim de cabelo em pé. E aí nasce aquele capeta, até com a forma de um bode, com rabo, com asas de anjo caído, com orelhinhas, com chifres, com até a barbicha. Pra mim também é uma figura mitológica, mas aqui quis explicar isso dentro de um livro infantil, que o bicho misterioso nada mais era do que o diabo, né? Falando com os animais, enfim. Me deu muito medo. Por ser um livro infantil, eu acho que ali não houve nada de mensagens subliminares. Houve, enfim, uma coisa escancarada e cuspida, que nem a Disney ousou em fazer. A Disney, que é a Disney, ela faz as coisas, mas faz escondido na espreita, que tu tem que analisar segundo por segundo do filme pra achar alguma mensagem subliminar. E no caso desse livro, não, esse livro tá bem escancarado e é o que mais me deixou assustado. Ele é um livro bem intimidador, e eu acho que ele seria muito bom para estudantes de pedagogia estudarem ele, ou fazerem um trabalho de TCC, ou até estudantes de letras, porque, poxa, é um livro que tem muitas mensagens subliminares nas suas ilustrações e com histórias tão misteriosas voltadas para a criança. Tem que ser estudado, tem que ser analisado. E eu acho que é um livro diferente, assim, de todos que eu li, entendeu? Me deixou mais assustado do que qualquer outro livro de terror que exista. Então, enfim, eu vou ficar com ele para sempre, apesar de que agora, por um bom tempo, eu não o abrirei mais, né? Mas ele vai ficar aqui comigo. E se você leu algum livro que te deixou intrigado, que te deixou assustado, se for infantil ou não, já deixa aqui nos comentários. Me segue nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu sou @HannahHarleyReal, tudo junto. Hannah com H e 2 N's e Harley com Y no final. Obrigado pela sua atenção e cuidado para não sonhar de noite com o bicho misterioso. Tchau!